Vou ler só o primeiro, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto do capítulo 2, mas no decorrer da pregação, fique com a sua Bíblia aberta, vamos estar falando sobre o capítulo 1 do livro de Atos. Só para ganharmos tempos aqui, vamos só ler esses 4 versículos em nome de Jesus. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentadas. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A igreja pode se assentar, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade. Nós estamos aqui junto com essa igreja tão amável. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Vocês são bênçãos de Deus. Tem um carinho muito grande, né? O Tiago só fala coisas boas de vocês. Desde que o Tiago chegou aqui, receberam ele de uma tal maneira. Então, nós só temos a agradecer pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado. Deus continue abençoando. Pastor Emerson, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Temos um carinho muito grande pelo pastor Emerson. Sempre quando nós éramos líderes da mocidade, o nome dele era um dos primeiros da lista, né? Para estar indo lá pregar nos nossos congressos. Deus continue abençoando a sua vida, sua esposa, sua família. Nós amamos essa família em nome de Jesus. Cooperador Tiago e a Isabelle, Deus continue abençoando vocês, amamos vocês, Deus continue abençoando todos os obreiros, toda a liderança que nos recebeu com tanto carinho. Se eu for falar o nome de todo mundo, Carlinho, a irmã Maria, todo mundo, né? Se nós vamos falar nome por nome aqui, os irmãos da cantina, que comida abençoada, Deus continue abençoando. E os adolescentes, teve bom hoje de manhã, adolescentes? Glória a Deus. 4 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Para a honra e glória, o nome do Senhor, em nome de Jesus. Está aqui minha irmã Fernanda, né? Na hora que ela estava dando uma pequena saudação, eu falei, eu não quero nem pregar mais depois dela, né? Mensagem abençoada, Deus continue te abençoando. A minha esposa, se coloque de pé em nome de Jesus. Presente abençoado que Deus me deu. Está ali também a nossa filha. Em agosto, a nossa filha vai estar aí, em nome de Jesus, continue orando. E toda vez, pastor, que eu estou pregando, e ela pula, aí vai ser pentecostal, igual o pai e a mãe mesmo. Em nome de Jesus. Amém? E pastor, um detalhe que hoje de manhã eu descobri que aqui no meio dos adolescentes, tem adolescente que quer ser pastor, tem adolescente que quer ser pregador, tem adolescente que quer ser cantor. Então tem muitos talentos aqui. Na hora que eu falei, tem alguém que quer ser pastor? Levantou. Tem alguém aqui que quer ser pregador? Levantou. Tem alguém... Eu falei, Deus continue abençoando esses adolescentes, em nome de Jesus. Meus irmãos, pela manhã nós fizemos uma ligação do Espírito Santo agindo no Antigo Testamento, onde ele descia sobre algumas pessoas só. E nós fazemos a ligação com Atos 2, quando no Antigo Testamento eram algumas pessoas que o Espírito Santo descia. Mas em Atos 2 foram para todos que quisessem. Foi lindo que Deus falou conosco aqui na parte da manhã. Hoje à noite, eu orando a Deus, pedindo uma palavra, o Espírito Santo trouxe no meu coração um tema sobre características de uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando nós observamos que Jesus, ele veio aqui na terra para morrer pela minha vida, pela sua vida. A morte até achou que ia vencer Jesus, mas a morte de maneira alguma consegue vencer Jesus. Todas as vezes que Jesus se encontrava com a morte, houve ressurreição. É só nós vemos quando ele entrou na casa de Jairo. A filha dele estava morta, mas ele chegou lá e deu vida para aquela menina. É só nós vemos quando ele chegou, estava vindo o funeral do filho da viúva de Naim, ele chegou e deu vida. É só nós vemos quando ele chega e Marta vai dizer, mas já cheira mal. Jesus está dizendo, tire a pedra, Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu para fora.
Aí a morte achou que ia vencer Jesus, mas Jesus falou: Pai, a ti entrego o meu espírito. Foi ele que se entregou, e ao terceiro dia ele ressuscitou. A primeira palavra que eu quero liberar da parte de Deus nessa noite é: tem vida para você nessa noite. O diabo está até tentando, vai ter morte para os teus sonhos, vai ter morte para os teus projetos, vai ter morte na tua família, vai ter morte no teu casamento, vai ter morte, vai ter destruição. O diabo pode até tentar falar que essa ansiedade vai te matar, pode até falar que a depressão vai te matar, mas Deus está mandando eu te dizer nessa noite: Jesus chegou na casa e chegou para te dar vida, para te dar vida, e vida com abundância. E quando Jesus ressuscita, a Bíblia vai nos dizer, Atos no capítulo 1, Jesus vai ficar 40 dias ensinando os discípulos, dando mandamentos pelo Espírito. E o interessante é que a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que é cheia da palavra. A primeira coisa, Jesus vai ficar antes de ir para os céus 40 dias dando ensinamento, ensinando mandamentos para a igreja, para os discípulos. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Para ser cheio do Espírito tem que ser cheio da palavra. Não tem como dizer eu sou cheio do Espírito Santo, não tem como dizer que é cheio da presença de Deus se não ama a palavra, se não pratica a palavra, se não ama a palavra, se não anda na palavra. Jesus certa vez disse: quem não guarda a minha palavra, quem não guarda a minha palavra, vem o diabo e rouba tudo. Deixa eu ser claro para você: se você não guarda a palavra do Senhor, você recebe aqui, mas quando sai lá fora, esquece da palavra, deixa a palavra para lá. Vai ser facinho o diabo vir e arrancar tudo que está dentro do teu coração. É isso que Jesus estava querendo dizer. Mas quem guarda a palavra, o diabo pode vir, pode se levantar contra a tua vida, mas se você tiver com a palavra, a vitória é tua. Se você tiver com a palavra, não tem ninguém que faça você cair, porque a palavra está em você. E a Bíblia nos diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se o coração está cheio de palavra, você vai falar palavra. Se o teu coração estiver cheio de Bíblia, você vai falar Bíblia. Quando eles ouvem os 40 dias ouvindo palavra, ouvindo ensinamento de Jesus, depois de Atos 2, que eles são cheios do Espírito, eles começam a viver só palavra. Atos 2, palavra. Atos 3, palavra. Atos 4, palavra. Atos 7, palavra. Atos 9, palavra. Atos 10, palavra. Atos 13, palavra. Atos 14, palavra. Atos 16, palavra. Atos 17, palavra. Atos 18, palavra. Atos 20, palavra. Atos 21, palavra. Atos 24, palavra. Atos 27, palavra. Quem é cheio do Espírito quer pregar a palavra, quer viver a palavra. Depois que eles foram cheios do Espírito, foi vida de palavra, foi vida de palavra. Pedro, quando depois do enchimento do Espírito, a primeira pregação dele, quase 3.000 almas para Jesus. Por causa do que? Palavra. Estevão foi caluniado. Foram falar agora a tua defesa, Estevão. Estevão vai fazer a sua defesa depois dele ser caluniado. E é maravilhoso o que acontece em Atos 7. Vão ser, olha a defesa de Estevão. Acusaram Estevão. A defesa de Estevão vai ser palavra. É 53 versículos de Estevão pregando a palavra. Mas você não vai se defender, não. Eu vou pregar a palavra.
porque o que está dentro de mim é a palavra. Estevão começa a pregar a palavra, começa a pregar a palavra. Os acusadores, quando Estevão começa a pregar a palavra, vão se enfurecendo, começam a querer tampar os ouvidos. Começa a querer tampar os ouvidos para não ouvir Estevão pregar. Mas quem tem palavra, quem anda na palavra, mesmo sendo acusado, mesmo sendo caluniado, ele não vai debater com eles, não. Ele prega a palavra. E quem tem palavra, a Bíblia vai nos dizer que ele começou a olhar para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus, e eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grandes vozes, tamparam os ouvidos, começaram a arremessar pedrada nele. Mas ele pregou a palavra, o céu se abriu e ele veio, Jesus à direita de Deus. Mas estão tacando pedrada, mas eu fico com a palavra. Mas estão me caluniando, mas eu fico com a palavra. Estão se levantando contra mim, mas eu não abro mão da palavra. Porque você quer desviar, porque estão falando mal de você, porque você quer sair da igreja, porque alguém olhou para você de um jeito diferente. Deus está dizendo: quem tem palavra permanece, quem tem palavra fica firme, quem tem palavra não há nada que tira ele da igreja. Palavra. Deus está dizendo nessa noite: enche da palavra. Deus está dizendo nessa noite: se você tiver palavra, pode vir o que quiser. Maior é o que está com você, mas tem que ter palavra. Palavra. Olha que maravilhoso. Atos 8. Tinha um camarada no carro. Vou falar bem explícito para vocês entenderem bem explícito na nossa linguagem. O camarada estava lendo o profeta Isaías dentro do carro. A ordem para Filipe era para correr atrás do carro. Irmão, isso aqui é só para quem ama a palavra. O carro indo, o camarada lendo, pastor, o profeta Isaías. Aí, corre atrás do carro. Para quê? Pregar a palavra. Quando o camarada está indo dentro do carro, irmão, isso é para quem ama a palavra mesmo. Filipe está, correndo atrás do carro. E Filipe correndo atrás do carro e falando com ele. E ele dizendo: como que eu vou entender o que eu estou lendo se não tem ninguém que me explique? Aí Filipe, maravilhoso, cheio de sabedoria, disse: me dá uma carona que eu te explico. Sobe aqui então, Filipe. Filipe subiu no carro, começou a explicar. E aquele homem creu em Jesus. Sabe por quê? Ama a palavra. Quem ama a palavra é para correr atrás do carro. Eu corro. É para ir ali. Não, mas todo mundo fala que é perigoso, mas eu amo a palavra. Quem está comigo é o Espírito Santo. É para evangelizar, eu vou porque eu amo a palavra. É para me fazer o que, pastor? Eu vou porque eu amo a palavra. Mas para o homem está dizendo: correr atrás de um carro é doideira, é loucura. Mas para quem ama a palavra, eu corro atrás do carro, mas eu prego a palavra. Eu vou ali, mas eu prego. Eu vou a lugar perigoso, mas eu prego a palavra. A minha palavra. Quem é cheio do Espírito tem palavra. Quem é cheio do Espírito tem palavra. Certa vez o apóstolo Paulo, pregando uma palavra, o povo ficou meio doido com ele, que ele estava pregando a palavra. A Bíblia vai nos dizer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no versículo 19, começaram a apedrejar Paulo, porque ele tinha pregado a palavra, e começaram a atacar pedra em Paulo. De repente Paulo cai no chão. Eles vão arrastar Paulo para fora da cidade, vão achar que Paulo está morto e vão embora. Aí os discípulos chegam, pega Paulo e vê que ele está vivo, leva Paulo para a sua casa, creio eu. A Bíblia não é específica, mas creio eu que cuidaram dele naquele dia. Mas no outro dia, isso aqui é maravilhoso. Se tu não der glória, meu irmão, é só para quem ama a palavra. Ele foi apedrejado.
acharam que ele estava morto, pastor. Então a situação estava feia. A situação estava feia. Mas aí a Bíblia diz: e no outro dia, Paulo voltou para a cidade. Que cidade? Que ele foi apedrejado. Para quê, chefe? Para pregar a palavra. Não, acho que tu não entendeu. Num dia apedrejaram ele, acharam que ele estava morto. Os discípulos levaram ele, mas no outro dia, eu imagino os discípulos olhando: Paulo, mas você está machucado. Mas você vai aonde, Paulo? Não, eu vou voltar. Mas para onde, Paulo? Para outra cidade. Mas te apedrejaram ontem, Paulo. Mas eu vou voltar para pregar a palavra. Estou quebrado, mas eu prego a palavra. Podem me apedrejar de novo, mas eu não deixo de pregar a palavra. A minha palavra, guarde a palavra, a tua palavra. A tua palavra, Senhor, é luz para os nossos caminhos. A palavra nos dá vida, a palavra nos endireita, a palavra nos ajuda. A todas as respostas tem na palavra, meu querido. Pare de ficar procurando profecia aqui e ali, profeta do Pix, profeta do não sei o que, da live. Não, meu querido, a resposta está na palavra. Se Deus quiser levantar profeta para falar com você, amém, os dons espirituais estão no nosso meio, mas não procure. A resposta está na palavra, a direção está na palavra. É na palavra. Jovens, já venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Adolescentes, já venceste o maligno, porque a palavra de Deus, em nome de Jesus, está dentro de vocês. Primeira característica: a igreja cheia do Espírito é uma igreja que tem Bíblia, que tem palavra. Segunda característica: estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A segunda característica aqui é a obediência para a promessa se cumprir. Não se ausentem de Jerusalém, ficai ali, permanecei. Tinha 500, ficou só 120. Só 120 obedeceram. Só 120 esperaram a promessa. Sabe qual é o segredo para a promessa cumprir na tua vida? É a obediência. É continuar obedecendo. É continuar obedecendo. O povo de Deus sempre vinha com a promessa, porque a promessa ela é condicionada. Deus sempre vem para falar, vai te dar uma promessa, mas Ele também vai te dar uma direção de obediência. Todas as vezes que Ele falava com o povo, eu vou fazer se vós obedecer, se vós praticar, se vós andar segundo a minha direção. Era sempre uma condição. Então, meu querido, para a promessa se cumprir na tua vida, é necessário obediência. A promessa não vai se cumprir se você não obedecer. Se você não obedecer, se Deus mandou esperar, espera. Se Deus mandou parar, fica parado. Mas se Deus mandou marchar, marcha. Se Deus mandou avançar, avance. Mas seja obediente à voz de Deus. Quer receber a promessa, mas não consegue nem obedecer o pastor. Quer receber a promessa, mas não consegue obedecer a liderança. Quer receber a promessa, mas não consegue ser obediente. Mas Deus está dizendo nessa noite, mesmo que às vezes algumas coisas você não vai concordar, mas seja obediente. Mesmo que alguma coisa você vai falar, mas aquilo ali não tem nada a ver, mas seja obediente para a promessa se cumprir. Então é obediência. Outra característica dessa igreja, versículo 8: mas recebereis o poder do Espírito, que há de vir sobre vós. Ser cheio do Espírito é ter poder da parte dele. Que é isso, Jefferson? Meus queridos irmãos, nós temos o templo bonito.
Isso eu estou falando nas igrejas geral no Brasil. Nós temos muitas das vezes os melhores equipamentos de som, os melhores bancos para nós sentarmos, os melhores microfones, e isso é maravilhoso. A casa de Deus, meus queridos irmãos, nós temos que cuidar, nós temos que fazer o melhor pela presença do Senhor. Nós temos que cuidar os melhores, que nós puder dar os melhores equipamentos, tudo aqui nós temos que dar o melhor, mas está faltando poder. Nós temos os melhores ternos, as melhores roupas, e isso é maravilhoso, que Deus continue nos abençoando, mas o Espírito Santo falou, mas está faltando poder. Está faltando poder. Jesus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele o mesmo que operava no passado, Ele continua operando no nosso meio. E Ele disse no meu coração, na parte da tarde, para dizer para a igreja: comece a buscar poder do céu, comece a ser revestido de poder, comece a ser revestido do poder que não vem da terra, mas que vem do céu. Pedro olhou para o coxo e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E Deus está mandando eu dizer: eu não mudei, eu continuo mesmo. Não há nada impossível para mim. Câncer não é impossível para mim, é para os médicos, para mim não. Cadeira de roda não, eu continuo fazendo levantar. Eu não sei, meu querido, nessa noite qual é a sua situação, como você está, mas Deus está mandando eu te dizer essa noite: busca poder de Deus, busca poder de Deus, busca poder de Deus, busca poder de Deus. Aí alguém vai chegar e você vai dizer: estou passando mal, não estou sentindo bem. Aí você vai dizer: eu estou cheio da presença do Espírito, o poder do Espírito está dentro de mim. Deixa eu fazer uma oração para você, em nome de Jesus. Fica curado e vai ficar curado. Alguém vai chegar perto de você: eu estou com ansiedade. Você vai falar: deixa eu orar por você. Vai orar, a ansiedade vai bater em retirada. Alguém vai chegar perto de você e vai dizer: está acontecendo isso, 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 isso. Aí tu, cheio do poder de Deus, vai colocar a mão e vai falar: todo mal sai agora em nome de Jesus. E vai sair. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, e Ele está derramando do seu poder sobre cada um que queira, sobre cada um, sobre cada um. É só abrir o coração nessa noite e dizer: me enche, Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero viver uma vida com os olhos só na terra, não, mas eu quero começar a viver o sobrenatural da parte de Deus. Mas poder para quê também, Jefferson? Para ser testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Outra característica de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que é luz, é uma igreja que dá testemunho, é uma igreja. E o interessante aqui está dizendo: semeis testemunha tanto em Jerusalém. Está dizendo, Jesus está dizendo: primeiro é na tua casa, para depois confins da terra. Primeiro é na tua igreja, depois outras confins da terra. Primeiro é no teu trabalho, primeiro é testemunha no seu bairro, primeiro é dentro do seu lar que você vai ser testemunha de Cristo. Nós não medimos quem é cheio do Espírito por causa de estar aqui dentro da igreja, não. Vocês não podem medir, lógico, com os olhos espirituais. Vocês podem ver a presença de Deus na minha vida, na vida dos obreiros. Isso é maravilhoso. Mas eu vou revelar se eu sou cheio do Espírito é dentro da minha casa, é na convivência com a minha esposa, é na convivência com meus filhos. Fala em mistério aqui, roda, mas xinga a esposa em casa,
xinga o marido em casa, tu não é cheio do Espírito, é cheio de outra coisa, do Espírito não. Bate na mulher em casa e chega aqui, quer dizer que é cheio do Espírito, não é nada. Eu não estou dizendo que um casal não pode, às vezes, ter uma discussão, isso é normal. Mas eu estou falando de, com a boca, que fala da tua boca. Como tu trata a tua esposa. Meu Deus. Aí os irmãos falam, mas eu seja lá de Três Corações, a minha esposa está aqui, eu passo o número da minha sogra, você pode ligar. Pode perguntar quem sou eu dentro de casa, quem sou eu aqui, é a mesma pessoa. Porque tem gente que é uma coisa aqui dentro, pastor, mas lá fora. Lá em casa, na sua casa, no trabalho, está na roda dos escarnecedores fazendo piadinha. Estreitou um pouquinho, mas quem é cheio do Espírito é testemunha aqui, mas é testemunha em casa. É testemunha aqui, mas é testemunha no trabalho. É testemunha aqui, mas é testemunha na escola. Ei, meu querido, deixa eu te dizer, antes de nós queremos ir para outros lugares, nós temos que ser cheio do Espírito dentro da nossa casa. Cheio do Espírito dentro da nossa casa. O teu filho ora. Como que o pai quer que eu seja um homem de oração? Como que o pai quer que eu seja, que eu leio a palavra? Eu nunca vejo ele orar. Eu nunca vejo ele pregar a Bíblia para ler. O pai está lá em cima do púlpito pregando, mas lá em casa eu nunca vejo ele orar, ler Bíblia, jejuar. Ele fala lá, mas não vive nada. Os nossos adolescentes precisam olhar para nós, dentro dos nossos lares, e falar: eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual a minha mãe, mulher de oração. Eu quero ser igual ao meu pai. Olha como ele ama a palavra. Olha como ele ora. Os nossos filhos têm que olhar, olha como o pai trata a minha mãe, eu quero também ser um marido assim. Olha como a minha mãe trata o meu pai, eu quero. Testemunha de Cristo. Antes de eu vir de Três Corações aqui, eu tenho que ser testemunha lá. É os irmãos perguntar como é o cooperador Jefferson aqui, e todo mundo dizer, é uma benção. Aí imagina alguém falar assim, o cooperador, aqui, vergonha. Não, é as pessoas saberem. Eu não estou falando sobre calúnia. Tem gente que calunia, não quer que você cresce. Não, estou falando de coisas sérias aqui, de pessoas sérias. Que nós possamos ser exemplos para a nossa geração, para nossos filhos. Outra característica da igreja e quando eles estavam falando sobre isso, versículo 9 do primeiro capítulo, e quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha, assim como para o céu o viste. Outra característica de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que aguarda o noivo voltar. É uma igreja que em toda oração anseia dizendo: Maranata, 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 Maranata. Quem é cheio do Espírito deseja que o noivo volte para buscar a sua igreja. Quem não é cheio do Espírito está dizendo assim: não volta agora não, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, eu quero ir para Paris, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. É quem não é cheio do Espírito. Mas quem é cheio do Espírito está dizendo: o noivo vem, o noivo vem, Maranata, Maranata, Maranata. Outra característica da igreja é que estavam todos no mesmo propósito, todos na mesma unidade, todos esperando a descida do Espírito Santo. Todos estavam no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com a mesma concordância.
Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que anda em união. É uma igreja que ama o seu próximo. É uma igreja que se coloca no lugar do outro. É uma igreja que se preocupa com o próximo. Ei, meu querido, deixa eu te falar com todo carinho, em nome de Jesus. Vamos parar com a fofoca dentro da igreja. Vamos parar com o disse-me-disse. E vamos amar mais. Vamos abraçar mais. Vamos viver no mesmo propósito, que é ir para o céu. Vamos deixar essas coisinhas de lado e vamos nos colocar no lugar do outro. É como foi dito aqui: se você vê uma pessoa, às vezes está triste, não te cumprimentou, vai até ela, não custa nada, dá um abraço, não precisa nem falar nada. Um abraço vai mudar a vida daquela pessoa. Vamos amar mais, vamos ser mais unidos, porque o arrebatamento da igreja, o povo de Deus vai ser arrebatado, e lá, meu querido irmão, não vai ter desunião, não. É todo mundo junto, dizendo: santo, 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 santo. Vamos viver em união. Outra característica: todos estes perseveraram unânimes em oração e súplicas. É uma igreja que ora. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida de oração, é ter uma vida de intimidade com o Pai. Jesus foi ensinar os discípulos a orar, vai dizer: Pai. Olha, irmão, só ficar com a primeira palavra é maravilhoso: Pai. Nós temos um Pai. Jefferson, meu pai aqui na terra é muito ausente, mas você tem um Pai lá em cima. Meu pai já morreu, mas você tem um Pai lá em cima. Você tem um Pai. E tem muitos filhos que não têm intimidade com o seu pai. Tem muitos filhos que moram na mesma casa, mas não conversam com o pai. Assim é com Deus. Nós somos filhos, Ele é Pai. Não queira, meu querido irmão, querer falar com Jesus. Não. Falar com Ele é rasgar o coração. É ser sincero com Ele. Senhor, eu quero desviar, me ajuda. Ele vai te ajudar. Postar no Face não vai adiantar. Postar no Instagram não vai adiantar. Colocar lá se sentindo triste não vai mudar a tua situação. Mas se você fechar a tua porta e clamar pelo Pai, Ele vai entrar no teu quarto, vai limpar as tuas lágrimas, vai tirar a tristeza e vai te dar paz. Vai te dar paz. Deus está mandando dizer: eu estou com saudade dos meus filhos. Eu estou com saudade de você falar comigo. Eu estou com saudade da nossa intimidade. Nessa noite, em nome de Jesus, volte a orar. Volta a ter intimidade com o Pai. Volta a buscar a presença do Pai. Volta a orar nas madrugadas. Volta a começar a colocar Deus em prioridade na tua vida. É uma vida de oração, porque a oração te afasta do pecado, mas o pecado te afasta de orar. Quanto mais oração, mais afastado do pecado. Quanto mais pecado, menos vida de oração. Aqui eles estavam orando. Em Atos inteiro você vai ver, capítulo 1, 2, 3, 4, 6, 8. Os irmãos lêem o livro de Atos, que é maravilhoso. Oração, 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 oração. Oração, oração, oração. Ser cheio do Espírito é ter uma vida de oração. Paulo, ele tem um encontro com Jesus, perseguidor. Aí depois do encontro ele já está orando, jejuando, já está buscando. A família de Cornélio, em Atos 10, era uma família de oração. Paulo e Silas estavam orando na prisão. Nós temos que ter uma vida de oração. Quando Pedro estava preso na prisão, no cárcere privado, com 16 soldados, havia uma igreja em oração.
E o interessante é que era fogo de dia, fogo à tarde e fogo à noite. Enquanto Pedro não for liberto, a gente não para de orar na casa da irmã Maria. Então eu acredito, pastor, um saindo, o outro entrando, vou continuar com o fogo aceso. Um saindo, vinha outro, vou continuar com o fogo aceso. E eles orando, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Herodes achando que ia matar. Herodes achando, eu vou matar Pedro, já matei Tiago. Mas tinha uma igreja de joelho. E quando a igreja está de joelho, a vitória do crente é garantida. Ei, meu querido, não mudou. Não mudou, a senha é a mesma. Quer vitória? Oração. Quer que Deus faz? É oração. Quer ser abençoado? Oração. Quer ser cheio do Espírito? Oração. Enquanto a igreja orava, Deus envia o anjo, pega Pedro lá dentro, tira ele para fora. Aí é interessante que Pedro vai dizer, aí Pedro caiu em si, porque ele achava que era uma visão. Aí Pedro cai em si, que foi o anjo de Deus que tirou. Pedro não sabia que a igreja estava orando. Pedro não sabia, mas a Bíblia nos diz que ele vai pensar aonde ele vai. Aí ele vai dizer, eu sei uma casa que eu posso ir, que é casa de oração, que eu posso contar o que Deus fez. Porque até para contar as coisas tem que ser para gente espiritual. Tu vai contar com a espiritual para gente carnal, ele não acredita. Mas quando tu vai lá, eu sei que é gente espiritual. Quando Pedro está batendo do lado de fora, a igreja está orando do lado de dentro. Pedro está batendo do lado de fora. Aí agora é lindo, uma adolescente que está no círculo de oração chamada Rod, ela ouve a voz do seu pastor, ela conhece Pedrão, pastor, ela fica tão empolgada, ela começa a pular de alegria e vai dizer para os irmãos, Pedro está lá fora, Pedro está lá fora. Estão dizendo para ela, não, você está fora de si. Não, eu conheço a voz do meu pastor, ele está lá fora. Quando abriram, Pedro estava lá. Resultado de oração. Deus está mandando eu te dizer, é na oração. A senha é a mesma, oração. Que a vitória é na oração, se humilha na oração, que a presença é na oração. Com a permissão do pastor, a igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus. Característica de uma igreja avivada. A igreja, o povo estava orando, esperando o batismo com o Espírito, o revestimento. O Espírito Santo, a promessa descer. Eles estavam orando. Jesus subiu até o Espírito Santo descer. Foram 10 dias. Perdão. Foi 10 dias de oração. Foram 10 dias eles lá dentro dizendo, vem Espírito, vem Espírito. Jesus não disse quando ia descer, não. Jesus só disse para permanecer, para ficar. Jesus não disse, vai descer daqui 10 dias que eu subi. Não, 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 não. Permanece aí, eles estão orando. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E eu quero convidar aqui na frente em nome de Jesus. Quem quer receber o Espírito Santo? Quem quer dizer como essa igreja que diz, vem Espírito? Você que não é batizado com o Espírito Santo, hoje cedo foi 4, e agora em nome de Jesus eu creio que Ele vai batizar ainda. Eu creio em nome de Jesus, pode vir. Você que quiser renovo, vem também. Quem quer renovo de um lado, quem quer que são orações para a gente orar em nome de Jesus. Peço para os obreiros orar em nome de Jesus. Primeiro dia, vem Espírito. Segundo dia, a igreja, vem Espírito. Terceiro dia, a igreja dizendo, vem Espírito. Quarto dia, a igreja dizendo, vem Espírito. Sexto dia, todo mundo dizendo, vem Espírito. Fala comigo, sétimo dia, vem Espírito. Sétimo dia, oitavo dia, nono dia, nono dia, décimo dia, décimo dia,
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Receba em nome de Jesus nessa noite. Seja cheio do Espírito nessa noite em nome de Jesus. Fala em novas línguas em nome de Jesus. Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome falarão novas línguas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha minha esposa com a Fernanda ajudar a orar pelas irmãs em nome de Jesus. 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 Todos os obreiros em nome de Jesus, coloca as mãos sobre esses adolescentes, sobre esses irmãos que estão aqui na frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Batiza com o teu Espírito, Pai. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Enche, Pai, do teu poder.